amores! Bom, no vídeo de hoje, como vocês leram aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o meu primeiro trimestre, os sintomas que eu senti, as curiosidades. A Amora tá aqui, então eu vou ter que ficar de olhinho nela aqui pra ela não fazer bagunça, mas vamos lá. Eu já tô quase indo pro terceiro, já tô quase na reta final, porém, antes tarde do que nunca, cá estou para gravar pra vocês. Anotei tudo aqui. Isso faz muito tempo, porque senão eu ia esquecer e eu queria muito gravar esse vídeo. Eu só enrolei um pouco, mas vamos lá. Bom, vou começar primeiro pelos sintomas, por último eu vou falar as curiosidades. Comentem aqui embaixo se vocês sentirem sintomas diferentes, aí sentiram no caso, né, sintomas diferentes do meu. Comenta também pra eu saber, e vamos lá. Bom, nas primeiras semanas da minha gravidez, eu senti muito enjoo. Gente, era horrível, sério, era uma coisa assim... 24 horas do dia eu sentia enjoo. E assim, foi o primeiro trimestre inteiro. Sério, eu passava muito mal, principalmente de manhã, só que assim, o enjoo ele não parava, ele continuava o dia inteiro, todos os dias. Era horrível, sério. Eu senti cólica, eu não lembro disso, sério, porque pra mim eu não tive cólica nenhuma, mas eu escrevi aqui que eu senti cólica no comecinho e no final do primeiro trimestre. Eu acho que no comecinho porque o corpo, né, tá começando ali o útero a esticar, e no finalzinho do primeiro trimestre. Mas o que eu me lembro é que eu senti cólica assim, um pouquinho, aí passava e nem era todo dia, foi algo bem fraquinho. No segundo trimestre eu vou gravar depois, mas assim, já nem senti mais, foi algo bem suave. Com 12 semanas eu comecei a sentir azia. Só que assim, eu senti azia uns 3 dias mais ou menos, isso na hora de dormir. Na hora de dormir, eu sentia bastante azia. Eu acho que era porque, como eu esperava o pai do meu filho chegar, eu acabava comendo muito tarde, jantando muito tarde. Ele chegava umas 11h30, meia-noite em casa, então eu esperava esse horário pra jantar. Então era sempre meia-noite ali que eu tava jantando e já ia dormir. Então, quando eu completei 12 semanas, eu comecei a sentir azia, mas foi coisa bem assim, 3 dias depois não senti mais, graças a Deus. Eu coloquei aqui que eu vomitei 3 vezes no primeiro trimestre. Era incrível, porque eu sentia enjoo todo santo dia, sério. Só que eu não vomitava. Então assim, minha gravidez ela até que foi tranquila, né, meu primeiro trimestre. Mas eu vomitei essas 3 vezes. E uma dessas 3 vezes, eu ainda acho que não foi por causa da gravidez. Eu acho que eu comi alguma coisa estragada. Ou então, eu lembro que minha tia, ela tinha feito marmita pra mim. E ela colocou feijão, e no feijão dela tem tempero. Eu passo mal quando eu como esses temperos, então teve um dia que eu passei o dia inteiro vomitando, então eu contei como uma vez, tá? Porque eu passei o dia inteiro vomitando. Tudo que eu comia eu vomitava, tanto que eu tive que ir pro hospital, porque eu não tava conseguindo comer nada. Então assim, eu acho que foi intoxicação alimentar ou virose, mas eu acho que não tem nada relacionado com a gravidez. Fora isso, eu vomitei 2 vezes. Eu lembro que uma foi de manhã, assim que eu acordei, eu fui comer um pão. E aí deu muita vontade de vomitar e eu fui vomitar. E a outra vez eu não lembro. Mas assim, é estranho porque eu sentia muito enjoo e só vomitei 3 vezes. Essa é bizarra, mas eu coloquei aqui que os meus peitos, eles doíam com frio. Eu achei que ia passar, mas ainda não passou. Porém, vamos falar do primeiro trimestre. É muito engraçado porque... No começo, na primeira vez que eu senti isso, eu tava na empresa que eu trabalhava e eu comecei a sentir muita dor nos seios, muita dor, e eu não sabia o que que era. Então o que que eu fiz? Eu levantei o sutiã, fiquei só com a camiseta e comecei a meio que fazer massagem, só que não passava. Aí eu levantei, fui no banheiro eu tirei o sutiã e aí eu tentei, tipo, ficar massageando pra ver se passava. Coloquei a blusa de frio por cima, porque eu não coloquei mais o sutiã, e voltei pro trabalho. Só que assim, continuou doendo e depois passou. Aí eu comecei a sentir isso outras vezes e nisso eu comecei a reparar que era só quando eu sentia frio. Eu sentia frio, ou então, sei lá, eu não tava com frio, mas batia um vento gelado e aí meus peitos doem muito, tipo, queima. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas é muito doido, é muito bizarro, é muito estranho. E eu não sei o porquê, mas é só quando eu sinto frio.
No final do primeiro trimestre, eu comecei a sentir dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça, eu nunca fui uma pessoa de ter dor de cabeça, não tenho enxaqueca, nada disso. Minha cabeça, ela só dói quando eu tô com a sinusite atacada, que aí dói aqui no meio, mas dor de cabeça em si eu não tenho. E aí no finalzinho do primeiro trimestre eu senti um pouquinho de dor de cabeça, mas é como os outros sintomas, foi tudo muito tranquilo, tipo azia, não durou muito, era uma coisinha ou outra, nada demais. Isso eu acho que é toda grávida que tem, é muito sono, era bizarro o quanto que eu dormia. O pai do meu filho, ele saía pra trabalhar umas 11h30 mais ou menos. Aí eu levantava mais cedo, fazia o almoço, fazia as coisas lá pra ele comer. Aí ele saía mais ou menos 11h30, 11h40, meio-dia eu já tava dormindo, eu acordava 5, 6 horas da tarde. Então era assim, todo dia a mesma coisa. É muito sono, é muito sono. Eu não sei explicar, mas passa, tá? Pelo menos o meu passou. Uma coisa que eu senti que isso realmente me incomodou foi dor muscular. Teve um dia que a minha perna esquerda, ela doía demais, demais, demais. Eu não aguentava andar, eu mancava pra andar. Inclusive foi no dia que eu passei mal, que eu vomitei, que eu fui no médico. E aí chegou lá, eu falei pra médica, ela até fez um ultrassom pra ver se eu não tava com trombose, mas graças a Deus não era nada. E assim, é só dor muscular mesmo, que é normal da gravidez. Eu senti bastante até, mas assim, gente, pra mim tudo bizarro, porque assim, você não consegue explicar, é uma coisa assim que eu nunca tive. E aí do nada dá uma dor muscular que não passa. É ruim que você não pode passar pomada, tipo gelol, sabe? Não pode tomar remédio, então você tem que ficar ali até passar. E por último aqui de sintomas, eu tive infecção de urina. Eu sempre fui uma pessoa que tomava, né, muita água, sério, sempre 2 litros pra cima por dia. Mas eu não sei, gente, eu fiquei grávida, eu não sentia mais vontade de tomar água. Eu ficava tipo, ai, sabe, eu não conseguia. E aí também dá muita vontade de ir no banheiro, dá muita vontade de fazer xixi toda hora. Então quando era de noite que eu sentia vontade, eu meio que segurava, ficava, de manhã cedo quando eu acordar eu vou. E aí acabou que eu fiquei com infecção de urina. Mas assim, eu tratei, tomei antibiótico, né, que a médica passou. Tudo tranquilo, foi uma infecção bem fraquinha, não foi nada demais. E depois disso eu não parei mais de tomar água, né, porque eu falei assim, tá, já peguei uma vez, não quero pegar de novo, tenho que ficar gastando dinheiro com antibiótico, não é uma coisa barata. Então agora, gente, é só água, água, água. E a sua bexiga, né, parece que vai encolhendo mais conforme vai passando, porque o bebê vai crescendo. Então é aí que você não consegue segurar o xixi mesmo, nem que você queira. Então assim, tive a infecção de urina, mas graças a Deus, né, consegui aí me livrar dela. Agora vamos para as curiosidades, que eu acho que é o mais legal, assim. Os sintomas é legal, mas as curiosidades, não sei, eu gosto de tudo. Eu coloquei a primeira aqui, que eu senti o bebê mexer no último dia do primeiro trimestre. E foi muito louco, porque eu lembro até hoje, eu ia entrar no segundo trimestre, e aí antes de dormir eu fui no banheiro fazer xixi, e na hora que eu sentei na privada, eu senti tipo um negocinho assim, ó, passando de ladinho na minha barriga, um tremeliquezinho, sabe? Você não sente o bebê do lado de fora, mas eu senti esse negócio, eu fiquei assim, será que é um bebê mexendo? Foi muito doido, mas é muito gostosinho, sabe? Eu senti só esse tremeliquezinho, depois eu só fui sentir no segundo trimestre, lá pra frente, o bebê chutando real. Outra curiosidade que eu coloquei é que eu sentia tudo salgado. Era incrível, assim, teve uma vez que eu fui jantar, a comida tava ótima. No outro dia eu almocei a mesma comida, a comida tava super salgada. Eu fiquei assim, não é possível isso. Eu sentia muito as coisas salgadas, sabe? Não sei explicar. Meu paladar sentia tudo salgado, era horrível. Fiquei muito estressada. Eu sou uma pessoa assim, estressada de natureza. Mas, gente, não dá. Eu fiquei muito estressada, eu fiquei estressada demais. E assim, algumas pessoas, elas esquecem que os hormônios de uma grávida fica assim, a flor da pele, fica horrível, sabe? Fica muito doido. Então as pessoas têm que dar um desconto e elas não têm empatia pra perceber isso. E aí acaba piorando, você acaba ficando mais estressada ainda, mas enfim.
Também fiquei muito emotiva, eu chorava por tudo. Eu olhava pro céu, o céu tava bonito, eu chorava. É tipo isso, eu vi um passarinho voando, eu chorava. Tudo eu chorava. Eu já sou muito chorona, mas assim, tava demais. Eu não tava aguentando. Eu paro às vezes, até hoje eu paro, às vezes eu fico, por que que eu tô chorando? Do nada eu começo a chorar e eu fico assim, meu Deus. Mas no primeiro trimestre era demais. Me deu muita espinha. Gente, é impressionante, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive espinhas e tenho espinhas. Já fiz tratamento com Roacutan, já passei um monte de coisa na cara, mas sempre tive espinha. Só que estourou demais. Eu tava contando, uma das coisas que eu contava na gravidez era não ter mais espinha, era as espinhas irem embora. Mas aí estourou tudo, acabou com o meu rosto, ficou horrível, eu fiquei assim, Jesus, e aí você não pode passar nada. Então eu tive só que conviver mais e mais e mais com as espinhas. Minhas unhas, elas ficaram super fortes, cresceram. O meu cabelo também, meu cabelo cresceu muito. Assim, isso foi maravilhoso, porque minhas unhas, elas quebram muito fácil, elas são super fracas. E o meu cabelo, ele é cacheado. Agora tá preso aqui, mas se vocês verem aí nos outros vídeos, ele é cacheado. Então o cabelo cacheado, ele encolhe, não parece que cresceu. Mas cresceu demais, demais, demais. Eu fiquei muito feliz. Isso foi muito bom, foi dois pontos aí positivos que eu fiquei assim, nossa, que bom, hein? Que bom. Eu fiquei com nojo, gente, de comer feijão e também fiquei com nojo de comer arroz. Mas assim, o arroz eu tentei depois comer puro e aí eu consegui comer arroz, mas no comecinho eu não tava comendo arroz também. Só que o feijão eu não conseguia comer de jeito nenhum, eu tinha vontade de vomitar toda vez que eu sentia o cheiro do feijão, toda vez que eu tentava olhar pro feijão, pegar o feijão assim. Eu não comia feijão, eu voltei a comer feijão só no segundo trimestre, mas no primeiro, pensa, se você não come arroz e feijão, você come o quê? Eu lembro que eu comia batata cozida, que o médico falou pra eu comer, falou pra eu tomar sorvete de massa, mas assim, arroz e feijão não descia. Eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, meu Deus, eu vou emagrecer demais. Outra curiosidade, que eu acho que isso também é geral, eu não tenho certeza, mas cresce muito pelo. Gente, a minha perna... Sério, minha perna assim, cresceu pelo demais. Eu já desisti de raspar, porque eu não tenho paciência. Inclusive eu raspei uma vez só. Mas assim, cresce muito pelo no corpo todo. Os hormônios realmente ficam doidos, porque é pelo demais. Agora eu vou falar pra vocês do peso, porque eu sei que muitas pessoas aí têm curiosidade de saber do peso. Bom, gente, quando eu me pesei, eu fui na farmácia um dia com o pai do meu filho e tinha uma balança lá e eu falei, vamos pesar. Eu tava pesando 70 quilos e alguns gramas, eu não lembro direito, mas eu ainda não tinha tido consulta no meu pré-natal. Eu passei no pré-natal, eu saí do primeiro trimestre pesando 69,500. Então assim, eu emagreci de 500 gramas a 1 quilo. Eu não sei direito por quê. Eu não tava pesando 70 quilos redondinho, eu tava pesando 70 quilos e alguns gramas. E aí, como eu terminei o primeiro trimestre pesando 69 quilos e 500 gramas, eu coloquei aqui que eu emagreci entre 500 gramas e 1 quilo. Então assim, não engordei, emagreci, mas foi coisa pouca, tá? E por último, não tive nenhum desejo estranho. O que eu tive vontade de comer, que eu escrevi aqui, foi creme de milho, que não é uma coisa que eu sou muito chegada, na verdade eu nem como creme de milho, mas fiquei com vontade de comer. E frango assado, mas não frango assado assim em casa, frango assado de padaria. Inclusive, eu fiquei com vontade de comer frango e eu tô com vontade de comer frango até hoje, tipo, qualquer tipo de frango. E eu nunca fui muito chegada em frango, eu como normal, mas... dá 5 minutos em mim, eu fico com vontade de comer frango. Seja estrogonofe, frango frito, frango assado, qualquer coisa de frango, coxinha. Eu sempre tô com vontade. Mas assim, de desejo nenhum estranho, foi isso. Meu primeiro trimestre da gravidez foi esses sintomas, essas curiosidades. Gente, a barriga, eu vou deixar pra mostrar ela quando eu gravar o vídeo do segundo trimestre. Porque agora, como eu disse pra vocês, eu já tô entrando quase no terceiro trimestre. Então minha barriga já, né, não é mais de primeiro trimestre, não é mais aquela barriga pequenininha.
Mas eu vou ver se eu acho fotos aí que eu tirei perdidas por aí e coloco por aqui. Mas vocês vão ver que nem tem barriga direito, super pequenininha, não dá nem pra ver, é uma barriga normal. Meu primeiro trimestre foi tranquilo. Pra mim, a única coisa que me incomodou foi o enjoo. Eu sentia muito enjoo todo santo dia, toda hora, a todo minuto. Então assim, foi o único problema da minha gravidez até hoje, inclusive, foi o enjoo. Mas assim, terminou o primeiro trimestre, nunca mais senti enjoo. Nossa, é uma maravilha, sério. Eu falo que a minha gravidez foi muito tranquila, está sendo muito tranquila. Meu primeiro trimestre também, mas o que estragou foi o enjoo. Mas fora isso, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Foram coisas assim que eu passei, teve coisas boas, coisas ruins, mas nada de complicação, não tive sangramento aí no primeiro trimestre, que eu sei que dá muito medo, mas não tive. É isso, galera. Como eu disse, comentem aí embaixo os sintomas de vocês, os sintomas que vocês estão sentindo, que vocês passaram, se foram parecidos, se foi diferente, como que foi, contem pra mim aqui. Também deixem sugestões de vídeos aqui pra eu gravar pra vocês, pode ser tanto da gravidez como fora da gravidez, mas no momento aqui no canal eu quero focar mais na gravidez, tá? E me sigam lá no Instagram também, tá aqui embaixo, é Mirella Herrero. Curtam o vídeo, compartilhem aí com o pessoal. Um beijo e até os próximos. Tchau!